Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós respondemos perguntas que são extraídas da Palavra de Deus, falamos sobre teologia, sobre fé, sobre religião. E hoje tem uma pergunta bem interessante do Guilherme. Você, inclusive, pode fazer como ele, mandar uma pergunta para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Eu vou colocar você aqui no canal e você vai ter o privilégio de participar comigo. Eu vou responder a sua pergunta. Uma pergunta bem interessante sobre predestinação. Esse assunto é legal. Vamos lá? Fica com a gente até o final e já compartilha com seus amigos, tá bom? Boa noite, pastor Eleazar. Aqui é Guilherme, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou com meu pai, seu Gilmar, ambos adventistas há muito tempo. E surgiu uma polêmica, uma pergunta, uma dúvida, com relação ao conhecimento de Deus sobre o nosso futuro. Primeira pergunta: Deus já sabia que Lúcifer cairia antes de tê-lo criado, sim ou não? Segunda questão: Deus sabe o futuro desde o começo? No sentido de, acabei de comer uma pizza. Será que Deus, em 1500, ele já sabia que em 1989 nasceria o Guilherme, e no dia 11 de novembro de 2024, às 8 horas da noite, ele comeria uma pizza? A questão é, esses pormenores da nossa vida, Deus já sabe? Porque se ele souber, a impressão que dá é que ele já viveu isso. Nós estamos dentro de um filme onde ele rebobinou a fita e apertou play de novo. Mas eu não quero ir contra a palavra de Deus. Então a minha pergunta é: Deus sabe todos os pormenores de tudo que vai acontecer? Se ele já sabe se eu serei salvo antes mesmo de eu nascer, e como explicar isso sem cair na predestinação e também sem cair no espiritualismo? Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, por sua pergunta. É bem interessante a sua pergunta. Mas ela tem que ver com... A sua pergunta, ela parte de uma ideia equivocada sobre a presciência divina. Eu vou ver se eu consigo explicar de maneira simples para que você entenda. Note, o fato de Deus saber as coisas não significa que ele provoca estas coisas para que elas aconteçam. Os pormenores da nossa vida, tudo, ele sabe. Ele sabe, Guilherme, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Agora, a presciência de Deus, ela não é causativa. Vamos lá. Jesus sabia que Judas o trairia, sim ou não? Sim. Há profecias que falavam que Jesus seria traído. Alguém cumpriria a profecia, sim ou não? Sim. Tinha que ser Judas? Não, mas Deus já sabia que ele faria? Sabia. E ele falou que isso aconteceria. E não é porque Deus falou, agora você vai ter que ir lá para cumprir. Poderia ser outro. Mas ele permitiu que a profecia fosse cumprida nele. Não, mas Deus já sabia? Sabia. Da mesma forma, Guilherme, como Deus sabe que há pessoas que vão se perder. Está aqui na Bíblia. A Bíblia diz assim, olha, lá no livro de Apocalipse, que os ímpios são como areia. Olha só. Vamos ver aqui, olha. Capítulo 20 de Apocalipse, versos 7 e 8. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar para a batalha. Então, o número dos perdidos é como a areia do mar. Isso significa que você está perdido. É isso? Você vai dizer, não, pastor, vira essa boca para lá. De jeito nenhum. Mas se a Bíblia está dizendo que é como o número como a areia do mar, então significa que eu já estou perdido, você já está perdido, já tem outro que está perdido? Não. Significa que Deus sabe que haverá uma multidão que estará perdido.
Você não precisa estar perdido. Ninguém vai poder chegar no dia do juízo e dizer assim, por que você se perdeu? Bom, então, eu tô aqui porque tem uma profecia que dizia aí, né, que o número dos perdidos era como a areia do mar, então tinha que estar aqui, né, pra fazer parte do número, né? Se eu não tivesse aqui, como é que ia ter um número como a areia do mar? Não, Deus, ele já sabe que o número de perdidos é como a areia do mar e por isso já está profetizado. Já está escrito que o número de perdidos é gigantesco. Sabe o que não precisa acontecer? É eu e você fazer parte desse número. O que eu estou dizendo, a presciência de Deus não é causativa, não é o fato de Deus saber que ele determina que algo vai acontecer. Deus sabe que vai acontecer e por isso acontece. Mas não acontece por uma determinação divina, escolhendo como acreditam da predestinação. Deus escolheu esse, você vai se perder. Não, mas eu queria me salvar. Ups, vai perder, rapaz. Mas eu queria me salvar. Não, rapaz, você vai se perder. Ou quem sabe o outro. Eu gosto de um uísque, eu quero viver a vida da prostituição. Não, você vai se salvar. Mas eu quero estar perdido. Não, mas eu escolhi você para se salvar. Não é assim. O indivíduo, ele faz as suas escolhas e Deus já sabe a escolha que ele vai fazer e já sabe que ele vai se perder. Entende? Então Deus já sabia que Lúcifer ia cair? Sim. Mas Deus, ele não muda os resultados, não manipula os resultados, porque isso seria contra a sua própria índole, contra o seu próprio caráter. É uma ilustração que eu gosto muito do Dr. Rodrigo Silva, eu vi ele trazendo essa ilustração, que eu achei assim simplesmente fantástica. Ele diz assim, olha, imagina que um professor, ele chega numa sala de aula e ele diz assim, olha, coloquem aí uma nota, ou 0 ou 10, para avaliar o meu trabalho. E eu vou levar para a direção da escola. Não precisa colocar o nome, só coloca aí a sua avaliação, ou 0 ou 10. Não bota meio termo não, ou é bom ou é ruim. E aí ele recolhe todas aquelas folhas e vai em direção à sala do diretor. No caminho ele passa na sala dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, 10, olha que maravilha. 10, 0. Aí ele bota de lado. 10, 0. Outro 0. Mais um 0. 10. E assim ele vai separando. Ao final, ele pega todos aqueles 0, rasga, queima, joga fora e leva os 10 na sala do diretor e diz, diretor, tá aqui a avaliação que os alunos fizeram acerca do meu trabalho. Alguns alunos colocaram as suas notas aí. O diretor ia saber? Os alunos iam saber? Quem ia saber? Ele. Ele sabia o que ele fez. Ele sabia exatamente que ele manipulou os resultados. Então, vamos supor que Deus, ao criar, ele decidisse, por exemplo, tirar os elementos ruins. O universo não saberia. Mas Deus saberia. E existe um princípio fundamental, que é o princípio do livre-arbítrio, que permeia o caráter de Deus. Não é algo que ele dá somente para suas criaturas, mas que rege o seu próprio caráter. Deus não é aquele ser que diz, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então Deus dá o livre-arbítrio, mas ele vive este livre-arbítrio também. E agora imagine, Deus vai criar os anjos. Cria um anjo, outro anjo. Lúcifer, epa, esse aqui vai dar trabalho, esse aqui vai cair. Então, não vou criar. Os outros anjos saberiam? Não. Os habitantes da terra, Adão, vivendo para sempre em perfeita harmonia, sem nunca ter pecado, saberia? Não. Ninguém no universo saberia? Ninguém, a não ser Deus. Ele saberia que ele manipulou os resultados para que as coisas acontecessem do seu jeito. Sabe? Vou criar Adão, vou fazer, Eva não, vou fazer outra. Essa Eva aqui vai comer o fruto, vou fazer outra. Adão saberia? Não. Os anjos saberiam? Não, o universo saberia? Não, mas ele saberia. É contra o seu próprio caráter, contra a sua própria índole, Deus manipular os resultados para lhe favorecer. Percebe? Então, essa é a questão da criação de Lúcifer. Deus sabia que ele iria fazer, sabia, mas Deus não manipula os resultados. Deus sabe as decisões que você, Guilherme, vai tomar no que diz respeito à salvação. Então, no final das contas, Deus sabe se você vai se salvar ou se perder? Sim, claro que ele sabe.
Mas você, quando Jesus Cristo voltar, jamais poderá dizer assim, eu estou salvo ou perdido porque o Senhor já sabia. Não, porque você escolheu. Então Deus sabe, em última instância, quais serão as suas escolhas. Ele não determina quais escolhas você vai tomar, mas ele já sabe as que você vai fazer. Então Deus sabe que você vai escolher ser salvo, em nome de Jesus. Deus sabe que você vai escolher ser salvo. Então quando você for salvo, dizer, porque Deus já escolheu, ele determinou. Não, é porque ele já sabia. Então Deus olha para o tempo assim. Não é que ele rebobina a fita, ele olha para o tempo, ele vê a tua história antes de você nascer. O salmista diz, o profeta diz, né? No ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia ainda quando eu era informe. Então Deus já sabia tudo, ó. Ele olha, ele vê o futuro, ele vê o presente, ele vê o passado, vê tudo. Tá aqui, ó, diante dele. Só que o fato dele saber que você nasceu aqui, que você tomou essas escolhas aqui hoje, comeu a pizza, né? E que você escolheu se vai estar com Jesus na eternidade ou não, ele tá vendo também, ele já sabe, ele vê o futuro. Só que ele não determina, ele não escolhe, ele não força você. Quando você tomou a escolha cá na frente e decidiu se vai ser salvo ou não, quando Jesus Cristo voltar, a decisão vai ser dada, ele já sabe, mas você não vai poder olhar para cima e dizer, foi uma questão que o senhor já sabia mesmo, né? Então, paciência, não. Você escolheu. Eu sabia que você escolheria, mas eu não escolhi por você. Foi você quem escolheu. Entende? Então, em última instância, está em nossas mãos o poder da escolha. O livre-arbítrio ele deu a nós, de escolher. Por isso que a Bíblia é muito clara. Eis que proponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ora, se há possibilidade de você escolher, então não existe predestinação. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, Deus te dá o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, e aí te dá o conselho. Escolhe a vida. Agora a pergunta, Deus sabe se você vai escolher mesmo a vida? Sabe. Sabe se você vai escolher a vida ou a morte, mas ele te dá a opção. E lá no final você não vai poder dizer assim, eu não sabia. Não, você sabia. Eu te dei a opção, escolhe a vida ou a morte. Você escolheu a morte, então. Mas você já sabia, sim, eu sabia que você escolheria isso. Mas eu não escolhi por você, foi você quem escolheu. Escolhe a vida, escolheu a vida. Então, muito bem, parabéns. Então, o fato de Deus saber não significa que ele interfere para que aquilo aconteça do jeito que ele já sabe. A presciência de Deus não é causativa. Tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.